Você já percebeu que a resposta de Deus quase sempre chega quando você para de procurar por ela? Você orou, você esperou, você pediu com tudo que tinha. E em algum momento, não porque desistiu, mas porque cansou, você entregou. Parou de ficar verificando, parou de ficar calculando, parou de ficar perguntando quando. E foi exatamente aí que algo começou a se mover. Uma pessoa, uma situação, uma sensação que não vai embora por mais que você tente ignorar. E agora você está aqui, com uma pergunta que tem medo de responder. Será que isso é Deus? Será que Ele finalmente está respondendo? Então hoje eu quero te mostrar 5 sinais que revelam que Deus ouviu a sua oração e que quer você com essa pessoa. Não são sinais óbvios, são aqueles sinais que você já está vivendo, mas não percebeu com clareza. E quando você terminar esse vídeo, você vai saber exatamente o que está acontecendo. Antes de continuar, comenta aqui embaixo: Senhor, me ajuda a confiar no teu tempo. Quando você escreve isso, você se posiciona em fé, tá bom? Bem, existe uma coisa estranha que acontece quando a gente espera por muito tempo. Você começa a orar com toda a força. Você abre o coração, você pede, você chora, você entrega. E então você vai vivendo, porque a vida não para, vai trabalhando, vai cuidando dos filhos, vai levando os dias. E a oração vai ficando para trás, não porque você desistiu, mas porque a vida é assim. Ela continua te chamando enquanto você espera. E aí quando algo começa a se mover, você quase não reconhece. Porque passou tempo suficiente para você desconectar o pedido da resposta, para separar o que você plantou do que está brotando. O primeiro sinal é o mais silencioso de todos, e exatamente por isso é o mais fácil de ignorar. O primeiro sinal é a paz profunda, não a ausência de dúvida, não a certeza absoluta de que vai dar certo, mas uma paz que aparece nos momentos mais inesperados. Quando você está perto dessa pessoa, quando você pensa nela, quando você ora sobre isso. Uma tranquilidade que não tem explicação lógica, porque a sua cabeça ainda está cheia de perguntas, mas o seu coração está quieto. Você já reparou nisso hoje? Porque existe uma diferença muito clara entre o que vem de Deus e o que vem só do desejo. O que vem só do desejo gera ansiedade. Você fica monitorando, calculando, tentando controlar cada passo. O coração acelera, mas não de alegria, de medo de perder. É uma agitação que cansa. O que vem de Deus traz paz, mesmo na incerteza, mesmo sem resposta clara. Você não sabe exatamente como vai terminar, mas existe algo dentro de você que consegue respirar, que consegue esperar sem desmoronar. Esse sinal não é fraqueza. É o coração reconhecendo algo que a cabeça ainda está processando. E quando essa paz aparece de forma consistente, mesmo nas horas difíceis, ela é um dos sinais mais confiáveis de que Deus está presente naquilo que você está vivendo. O segundo sinal é aquele que as pessoas tentam explicar e não conseguem: a conexão. Não é só atração, não é só gostar de conversar. É uma sintonia que vai fundo, como se essa pessoa entendesse o que você está sentindo antes mesmo de você terminar de falar. Como se não precisasse de muitas palavras para se fazer compreendida. Como se houvesse algo familiar nessa presença, mesmo que vocês não se conheçam há muito tempo. E isso te surpreende, porque você não esperava. Você estava na sua vida, no seu ritmo, sem procurar. E essa conexão apareceu de um jeito que não parece casual. Quando lemos a história de Ruth e Boaz, no livro de Ruth, o que chama atenção não é só o final bonito, é a naturalidade com que aquilo aconteceu. Ruth não estava procurando, ela estava trabalhando, vivendo, cuidando de quem amava. E Boaz a enxergou. Sem que ela precisasse se apresentar, sem que ela precisasse se esforçar para ser vista, ele simplesmente viu quem ela era. Quando a conexão vem de Deus, ela não exige que você se transforme em outra pessoa para ser notada. Ela te encontra sendo quem você já é. Olha, esses sinais que a gente está vendo juntas são só o começo de um caminho maior. Existe um guia chamado Código do Amor Divino que aprofunda exatamente isso. Como reconhecer o que vem de Deus e como caminhar nesse processo com clareza e paz. O link está no primeiro comentário fixado, mas ficará por pouco tempo. O terceiro sinal é o que mais confunde, porque parece acidente,
São as coincidências que não parecem coincidência. Você pensa nessa pessoa e ela aparece. Você estava justamente no lugar certo, na hora certa, sem ter planejado. Vocês descobrem que passaram anos morando perto, frequentando os mesmos lugares, conhecendo as mesmas pessoas e nunca tinham se encontrado, até agora. E você fica sem saber o que fazer com isso, porque a sua cabeça diz, é acidente, mas o seu coração diz, não pode ser. Presta atenção nisso, porque Deus não precisa de milagre para agir. Ele age dentro da vida comum, dentro dos detalhes que a gente chama de corriqueiros. Um caminho que muda de rota, uma agenda que abre, uma conversa que começa do nada e vai fundo. Ele move pessoas, circunstâncias e momentos com uma precisão que nenhum acidente consegue imitar. O que parece casual muitas vezes é a providência de Deus trabalhando em silêncio, com a sutileza de quem conhece cada detalhe da sua história e sabe exatamente quando e onde colocar cada peça. Então, quando você olha para os encontros que aconteceram e não consegue explicar como chegaram até você, isso não é ingenuidade. Pode ser o reconhecimento de que havia uma mão cuidando do que você não estava vendo. O quarto sinal é sobre algo que vai além do que você sente por essa pessoa. É sobre quem você se torna perto dela. Porque existe uma diferença entre a pessoa que te faz se sentir bem e a pessoa que te faz querer ser melhor. Perto dessa pessoa, você não sente que precisa esconder quem você é. Você não sente que precisa fingir força quando está fraca, ou fingir que está bem quando não está. Existe uma segurança nessa presença, não porque ela é perfeita, mas porque ela não te julga enquanto você é imperfeita. E mais do que isso, perto dela, você pensa em Deus. Não de forma forçada, não porque alguém mandou, mas porque essa presença desperta em você algo que estava quieto. Uma vontade de orar, uma gratidão que vem de dentro, uma paz que te lembra de onde vem tudo que é bom. Quando o relacionamento aproxima você de Deus, quando você sai de perto dessa pessoa mais inteira do que chegou, isso é um sinal que não pode ser ignorado. Porque o amor que vem de Deus não te afasta dele, ele te leva de volta. O quinto sinal e último sinal parece simples, mas é muito importante. O caminho começa a se abrir sem que você force nada. Você não correu atrás, você não manipulou nada, você não ficou calculando o que dizer, quando aparecer, como se comportar. E mesmo assim as coisas foram se encaixando. Uma porta que abriu sem que você batesse. Um obstáculo que sumiu sem que você lutasse contra ele. Uma situação que se resolveu de um jeito que você não teria conseguido planejar. Isso é importante, porque quando somos nós que estamos forçando, existe sempre um cansaço, uma tensão, uma sensação de que precisamos segurar tudo para não cair. É esgotante. Mas quando é Deus abrindo o caminho, existe uma leveza que não tem explicação. As coisas acontecem e você se pega pensando, eu não fiz isso, eu não teria conseguido fazer isso sozinha. E é verdade, você não fez, ele fez. Esse é o sinal de que Deus não só ouviu a sua oração, ele está agindo, está movendo o que precisa ser movido, abrindo o que precisa ser aberto, preparando o que você ainda não consegue ver por completo. Você não precisa forçar o que Deus já está construindo. Então pare por um momento, respire. Você veio até aqui porque algo está acontecendo na sua vida e você não sabia se poderia acreditar. E agora você tem 5 sinais concretos para olhar. A paz que não tem explicação, a conexão que apareceu sem que você procurasse, as coincidências que não parecem acidente, a pessoa que te aproxima de Deus e o caminho que está se abrindo sem que você force nada. Mas aqui está o que eu quero que você leve desse vídeo. Deus não responde oração pela metade. Quando Ele move com propósito. Quando Ele abre com intenção. E quando esses sinais aparecem juntos na sua vida, não um, não 2, mas vários ao mesmo tempo, não é coincidência, é resposta. É Ele dizendo, eu ouvi, eu não esqueci, eu estou cuidando. Você passou o tempo esperando, você passou o tempo duvidando se merecia ser respondida, mas olha onde você está agora, olha o que está acontecendo,
Olhe os sinais que você já estava vivendo sem saber nomear. Talvez a resposta já tenha chegado e você só precisava dessa clareza para reconhecê-la. Para você que está nesse momento e ainda sente medo, tudo bem ter medo. Fé não é ausência de medo. Fé é seguir, mesmo com ele. Confiar que Deus é maior do que a sua história de dor, maior do que as vezes que não deu certo, maior do que o seu cansaço de esperar. E para você que está lendo esses sinais e sentindo que nenhum deles se encaixa no que está vivendo agora, isso também é uma resposta. Às vezes, Deus protege a gente não abrindo portas que pareciam certas. E a paz que não veio, a conexão que não foi funda, o caminho que não se abriu, isso também é Ele cuidando de você. Confie no que você sente, confie no que Ele mostra e não force o que não tem paz. Declare comigo agora: eu confio no tempo de Deus, eu não vou forçar nada. E enquanto espero, eu permaneço de olhos abertos para o que Ele já está fazendo. E lembre-se, se você quer caminhar mais fundo nessa jornada para entender como reconhecer o amor que vem de Deus, como diferenciar o que é fé e o que é apego, como se preparar para receber o que você pediu, o Código do Amor Divino está pronto para te ajudar nessa jornada. Com um caminho de 90 dias em áudio narrado e 4 bônus especiais. O link está no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Se você chegou até aqui e esses sinais fazem sentido para o que você está vivendo agora, esse guia foi feito para você. E antes de você ir, se esse vídeo tocou em algo que você estava carregando sozinha, compartilhe esse vídeo com uma amiga que também está esperando. Às vezes, a pessoa que você ama precisa ouvir exatamente o que você ouviu hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui tem reflexão toda semana sobre amor, espera e fé. E o próximo vídeo vai continuar esse assunto de um jeito que você não esperava. Que Deus cuide de você e que a resposta que você está esperando chegue no tempo certo e você tenha clareza para reconhecê-la quando chegar.